Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22 em diante. E esta é a 13ª mensagem sobre o tema o verdadeiro evangelho. Há um evangelho que é verdadeiro, há um evangelho que é falso. Todos acharam? Então eu vou ler o texto sagrado, tá? Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso querem matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã de uma forma profunda, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, nesse santo lugar, nesse santo templo. E agora queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, porque se não for o Teu Espírito nos ensinando, quem nos ensinará? Nenhum homem nesta terra tem a capacidade de ensinar a Tua verdade a outro. O máximo que nós podemos fazer é explanar a Tua palavra. Mas se o Teu Espírito não ensinar, se o Teu Espírito não abrir o entendimento, ninguém aprenderá, ninguém entenderá, ninguém compreenderá. Então ensina-nos nessa manhã. Nós queremos crescer um pouquinho mais na Tua graça, no Teu conhecimento. Queremos mergulhar nas águas profundas dos mistérios revelados de Deus. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me a capacidade, a inspiração, dá-me a sabedoria, Senhor Deus, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado como Deus soberano, e para que o Teu povo crie uma verdadeira maturidade espiritual. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, por amor do nome de Jesus Cristo, e todos aqueles que creem, digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, normalmente, via de regra, nós temos muitas dificuldades em enxergar os nossos próprios erros. Mas com que facilidade nós enxergamos o erro na vida do outro? Às vezes nós estamos praticando a mesma coisa errada, o mesmo pecado, e não conseguimos enxergar. Mas quando o outro pratica,
A gente logo enxerga, está errado, não é assim, não é dessa maneira, né? Então, Estevão, quando estava pregando diante do Sinédrio, Estevão estava fazendo exatamente, usando o mesmo artifício, a mesma sabedoria que o profeta Natã usou quando ele foi falar com Davi. Você sabe, lembra que Davi tinha praticado um pecado terrível? Davi se apossou da mulher, né, de Betsabá, a mulher de Urias, fez toda uma estratégia para que Urias morresse lá no campo de batalha, e achou que estava tudo bem, até que Deus envia o profeta, e o profeta conta uma história para o rei, de um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e que tinha como vizinho um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. E Natã disse: olha, rei Davi, não é que esse homem rico recebeu um convidado, e aí serviu um jantar, só que ao invés de ele pegar uma ovelha do imenso rebanho que ele tem, ele foi e pegou a ovelha do vizinho pobre, que só tinha uma, matou a ovelha, deu o jantar ao seu amigo que havia chegado, à sua visita, e a ovelhinha era a única que o pobre possuía, que ele cuidava dela como se fosse uma filha, comia com ela, dormia na mesma cama. E aí disse que Davi se encheu de ira e disse: o homem que fez isso deve morrer. Um sujeito que age dessa maneira tem que pagar com a vida. Olha, e estava falando de uma ovelha, hein? Aí o profeta vira-se para ele e diz: tu és homem, tu és homem. Aí Davi caiu na real. Aí Davi acordou e despertou para o tremendo mal, para o tremendo pecado que ele havia praticado. Então aqui, Estevão está usando a mesma estratégia. Estevão está dizendo àquele tribunal judeu, o Sinédrio, Estevão está dizendo: olha, isso aqui que aconteceu com Moisés, o povo rejeitou Moisés, o povo não compreendeu que Moisés estava sendo enviado por Deus para libertá-lo da escravidão, e repudiaram Moisés, e trataram Moisés com escárnio, com desprezo. E Estevão diz assim: olha, foi exatamente a mesma coisa que vocês judeus, que vocês, membros desse Sinédrio, fizeram há pouco tempo atrás com o Senhor Jesus Cristo. Estevão diz: vocês agiram da mesma forma que o povo hebreu agiu lá no Egito, vocês agiram com o Senhor Jesus. Estevão estava dizendo, e é exatamente o que vocês continuam fazendo hoje. Vocês me prenderam, vocês estão me colocando aqui diante de um julgamento, vocês consideram aquilo que eu prego e ensino como sendo uma blasfêmia contra Deus. Era esta mensagem que Estevão estava transmitindo naquele momento. E eu quero dizer para você nessa manhã, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, que é exatamente a mesma coisa que os religiosos de hoje continuam fazendo. Quando eles nos chamam de herege, quando eles consideram esse evangelho da graça de Deus que nós pregamos, esse evangelho da graça de Deus que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, eles consideram isso uma heresia. Eles estão fazendo a mesma coisa que o povo judeu fez lá no Egito, com Moisés. Eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram aqui com Estevão. Está aqui, ó. Pastor, quer dizer que com Jesus foi a mesma coisa? Foi. Deixa eu mostrar para você. Abra no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 43 e 44. O Senhor disse assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus fez uma pergunta: por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês não compreendem o que eu ensino a vocês? Antes que eles respondessem, o Senhor mesmo respondeu. Jesus disse: sabe por quê? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. É porque vocês são incapazes de compreender. É porque vocês são incapazes de obedecer aquilo que eu falo. Por que essa incapacidade? Versículo 44. Olha, não sou eu que estou dizendo. Quem está falando é o Senhor Jesus.
Porque quando o pastor Carlos fala, ele diz assim: isso é coisa lá do pastor Carlos, isso saiu da cabeça dele. Onde tem isso na Bíblia? Não está vendo que não tem lógica? Não está vendo que não pode ser dessa maneira? Bom, está aqui. O Senhor Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer que quando uma pessoa não dá ouvidos ao que Deus fala, quando uma pessoa não se rende ao que Deus diz, quando uma pessoa não pratica a palavra, não obedece a palavra, não é porque ela está exercendo o livre-arbítrio, é porque ela é filho do diabo. Está aqui escrito. Para você não ter nenhuma dúvida, no versículo 47, Jesus arrematou e disse assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Quer dizer que há nesse mundo pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Quem é de Deus, ouve. Não é ouvir com esses ouvidos aqui de carne, não. Conheço, todo mundo ouve. Todo mundo, a não ser que seja surdo. Mas se não é surdo, todo mundo ouve. Esse sentido, quem é de Deus ouve, quem é de Deus obedece, quem é de Deus se submete, quem é de Deus crê, quem é de Deus assume a palavra de Deus. Por isso, ele disse para aquele grupo de judeus incrédulos: por isso que vocês não me dão ouvidos, por isso que vocês não obedecem a minha palavra, por isso que vocês não creem nos meus ensinamentos, porque vocês não são de Deus. Irmãos, esse foi o ensinamento de Jesus. O Senhor Jesus disse, está aqui na Bíblia, está na tua Bíblia, num português claro, que há nesse mundo pessoas que são incapazes de obedecer a palavra. Você pode pregar, você pode evangelizar, você pode abrir a cabeça delas com uma serra, botar a Bíblia lá dentro, pode pegar a Bíblia, botar num liquidificador com leite ninho e moer dela beber, não adianta. Não tem jeito. São incapazes de ouvir. Por quê, pastor? Porque elas não são de Deus, está aqui. São filhos do diabo. Agora veja, eu falei que da mesma maneira que os hebreus resistiram a Moisés, da mesma maneira que eles resistiram à pregação de Estevão, eles também resistiam aos ensinamentos de Jesus Cristo. Qual foi a reação desses religiosos naquele tempo diante dessa verdade? Olha a reação deles, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha, enfurecidos, cheios de ódio, chamaram o Deus Todo-Poderoso, chamaram o Senhor da Glória de endemoniado. Está vendo? Por isso nós temos razão de dizer que você é um samaritano. Chamar um judeu de samaritano era a maior ofensa que podia se fazer a uma pessoa na face da terra. Não temos razão de dizer que você é um endemoniado. Quer dizer que uma repetição exata daquilo que o povo de Israel tinha feito com Moisés muitos séculos atrás lá no Egito. Olha, meus irmãos, é isso que o homem sem Deus faz. Nós outrora éramos assim. Nós também éramos assim. A diferença é que quando você é de Deus, no tempo de Deus, Deus te dá vida outra vez. Deus arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne. Deus te dá um espírito novo, uma nova visão, uma nova escala de valores. E Deus coloca dentro de você mesmo o espírito dele. Agora aquele que é filho do diabo vai até o fim sem crer. Ele morre no erro. Eu falei que outra hora nós éramos assim também, né? Deixa eu mostrar aqui. Tito, capítulo 3, versículo 3. Paulo falando com a igreja, através de Tito, que era o pastor, disse assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E por que mudamos, hein? O que aconteceu que de repente houve uma mudança? Nós éramos desobedientes, passamos a ser obedientes. Éramos escravos de toda sorte de paixões, de repente nos libertamos disso. O que aconteceu? Ele explica, o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Pastor Carlos, alto lá. Pastor, se aqui está dizendo que a benignidade de Deus e o amor de Deus se manifestou a todos os homens, por que nem todos os homens são salvos? Não, calma. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, estava falando com a igreja, estava falando com os salvos. O amor de Deus é derramado sobre todos os seus filhos, não é sobre todos os seres humanos, é sobre todos aqueles que ele predestinou para a salvação. Por isso que nem todos experimentam esse amor, nem todos experimentam essa benignidade. Então eu quero mostrar para você que a história do Velho Testamento e a história do Novo Testamento são exatamente a mesma história. Você vê como é que os profetas foram perseguidos no Velho Testamento, como é que Paulo e todos os outros apóstolos foram maltratados, quase todos eles foram mortos. Por causa de quê? Por causa da palavra. As pessoas odiavam os apóstolos, os insultavam, os consideravam como escória do mundo. Os homens de Deus pagavam um preço terrível. Aliás, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 5, quando ele proferiu o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. No versículo 10 ele disse assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aí eu faço uma pergunta nesta manhã, para você que está aqui da igreja. Você tem sido perseguido por causa deste evangelho? Por causa desta verdade? Você que me ouve através de um CD gravado, você que me ouve através de uma mensagem que é vinculada no rádio, eu pergunto, você crê neste evangelho da graça de Deus? Ou você tem demonstrado o mesmo desprezo, o mesmo escárnio, a mesma zombaria que os hebreus fizeram em relação a Moisés no Egito, que eles fizeram em relação a Estevão, que eles fizeram em relação a Jesus? Como é que você tem reagido diante disso aqui? Você tem sido perseguido por causa dessa verdade? A tua família te persegue, os teus vizinhos te perseguem, os irmãos de outra denominação te perseguem. No teu trabalho, quando você diz que crê que Deus é soberano, quando você diz que crê que salva uma vez, salva para sempre, você é alvo de perseguição? Como é que é? E é interessante, sabe, meus irmãos, porque foram os religiosos que se negaram a crer na verdade que Jesus e os apóstolos pregavam. Foram os religiosos, eram aqueles que tinham uma religião. Não eram as pessoas que estavam lá fora no mundo. É a mesma coisa hoje. Quem é que mais se nega a crer nessa verdade? Aqueles que têm algum tipo de religião, né? O povo evangélico, de uma maneira geral, rejeita essa verdade de Deus.
estão dentro da igreja, tem Bíblia, oram, cantam hinos de louvor e adoração a Deus, mas rejeitam essa verdade aqui. Estão fazendo a mesma coisa que os religiosos fizeram lá atrás no passado. Então, na verdade, o mundo moderno, ele está apenas repetindo aquilo que o mundo antigo fez. É uma repetição da história. Abre Romanos aí, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha o que Paulo disse há quase 2000 anos atrás. Paulo disse assim, no versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha, mudaram a verdade de Deus em mentira, meus irmãos. Está aqui, ó. Começaram com a mentira de que o homem tem livre-arbítrio, de que o homem é que decide, de que o homem é senhor do seu destino, que o homem é que decide se quer Jesus, se não quer Jesus, se quer céu, se quer inferno. Isso é uma mentira do diabo. Estão aí, ó, adorando e servindo a criatura, servindo ao homem, às vezes servindo a uma denominação, e a cada dia que passa, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Cada dia que passa a gente assiste isso aí. Aqui em Atos capítulo 4, Atos 4, pastor, mas o senhor falou que o livre-arbítrio é uma mentira, mas eu acabei de mostrar Jesus ensinando isso. Qual é a razão por que vocês não compreendem o que eu ensino, o que eu falo? Por que vocês não obedecem? O que o sistema religioso diz? Não é porque o homem tem livre-arbítrio, não é isso? É ou não é? Não obedece porque tem livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Mentira. Jesus não ensinou. Jesus disse, é porque vocês são incapazes de obedecer a minha palavra. Vocês são filhos do diabo. Quem é de Deus obedece. Quem não é de Deus nunca vai obedecer. Essa é a verdade aqui. Então, Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro, diante do sinédrio também, disse assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, essa é a verdade do cristianismo. Eles mudaram essa verdade aqui em mentira. Quantas milhões de pessoas você conhece que creem em São Francisco, em Padre Cícero, em São Jorge, na Virgem Maria? Quantos nesse mundo que acreditam em Confúcio, que acreditam em Maomé? Mas a Bíblia está dizendo, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não existe intermediários. Porque os padres católicos dizem assim, não, os santos são assessores de Deus, são intermediários. Não existe intermediários. Pede a mãe, que a mãe pede o filho. Não existe intermediários. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse assim: eu sou um dos caminhos. Mas você já ouviu pessoas dizerem assim lá fora: todos os caminhos levam a Deus. O importante é a pessoa ter uma religião. O importante é a pessoa crer. Você ouve toda hora apresentador de televisão dizer isso. Não, o importante é ter uma religião. Todo mundo tem, não importa qual seja, desde que crê em Deus. Isso está na Bíblia, segundo Lúcifer. Porque na Bíblia, segundo o nosso Deus, não. Então, eu sou o caminho, o único, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então mudaram a verdade de Deus em mentira, irmãos. Você quer ver uma coisa? Dizer que a salvação se perde, isso é uma mentira. Será que você não se sente chocado em saber que 90% das igrejas evangélicas
estão fundamentadas nessa mentira de que a salvação se perde. De que você pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Que você um dia está na mão do Senhor, mas de repente o diabo vem de lá, aí dá um voo e toma você das mãos de Jesus. Já ouviu isso? Cuidado, irmão, para não perder a tua salvação. Que história é essa de perder salvação? A salvação é eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Pastor, mas isso está na Bíblia? Tá. João capítulo 10, versículo 28. Porque ele diz assim: isso é coisa lá do pastor Carlos Magno. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Como é que é coisa minha? Eu não escrevi Bíblia nenhuma. Eu só prego aquilo que está aqui, ó. Abriram em João capítulo 10, versículo 28. São palavras dele, Senhor Jesus. Eu lhes dou a vida passageira. Não. O que ele está dizendo? Eu lhes dou a vida eterna. O que significa eterna? Para sempre, sem fim. Ele disse: é esta a vida que eu dou ao meu povo, aos meus filhos. Para não ter dúvida, ele disse: jamais perecerão. Senhor Jesus Cristo, mas a irmã fulano pecou. Jamais perecerão. Jamais perecerá. Mas o irmão fulano cometeu um erro. Jamais perecerá. E aí, fica por isso mesmo? Não. Vai receber de Deus disciplina, correção e açoite, mas jamais perecerá. Jamais perecerá. Um filho seu deixa de ser seu filho porque ele erra? Não, filho uma vez, filho para sempre. Como é que um filho de Deus vai deixar de ser filho de Deus? Está aqui, ó. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Há possibilidade de alguém ou alguma coisa nesse mundo te arrebatar das mãos de Jesus Cristo? Não. Mas como é que se ensina aí? Porque o diabo vai gostar do diabo lá no inferno, meu irmão. Poxa vida. Como se fala desse tal de diabo? Ainda enche a boca. Você já notou? Quando fala Jesus, é assim: Jesus. Agora quando fala não, o diabo, a boca chega e enche, meu irmão, viu? Que coisa horrível, né? Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então dizer que a salvação se perde é uma mentira. Eu acho que eu sou o único pastor que tem coragem de falar isso. Entendeu? Isso choca. Isso deixa os meus colegas lá fora irado. Esse pastor está querendo problema para a gente. Ele está confundindo a cabeça do povo. Não, a cabeça do povo já está confundida, ó, e faz anos. Anos e anos e anos, viu? Deus me constituiu pregador para apontar essa verdade, apontar esses erros. Diga glória a Deus. Dizer que o homem é que decide o seu destino, olha, isso é uma mentira de Satanás. Porque deixa eu mostrar para você aqui. Capítulo 6 de João, só voltar um pouco atrás. Versículo 37. Vamos deixar o Senhor Jesus falar. É porque tem que ser um pastor a falar, porque a Bíblia sozinha não fala. Ou fala, Bíblia fala. Não fala. Alguém tem que ler o que está escrito. Então Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quer dizer que para alguém vir a ele, tem primeiro que o Pai lhe dá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. E aquele que o Pai não dá, esse não virá. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum, Jesus disse. Com que desonestidade se usa esse versículo aqui? O pregador chega num púlpito, sem Bíblia, sem nada, e diz: irmãos, Jesus diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem quer aceitar Jesus essa manhã? É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que vir a Ele. Tome a decisão. Como é que o homem morto pode vir a Jesus? Impossível. É uma desonestidade, porque ele diz: o que vem a Ele é todo aquele que o Pai lhe dá. Diga graças a Deus. Versículo 44.
ninguém pode vir a mim. O que é que significa ninguém? Ninguém. Não há exceções. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Depende do Pai trazer, porque o homem está morto espiritualmente. O homem por si só jamais virá. Jamais ele deixa o caminho de erros. Jamais por si só ele larga a bebida, o cigarro, a prostituição, as drogas. Jamais. Tem que ser Deus agindo de uma forma sobrenatural na vida do homem. Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Paulo disse isso aos Filipenses. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo 65. E prosseguiu. Olha, Jesus, ele batia na mesma tecla várias vezes, viu? Ele colocava o dedo na ferida, meu irmão, e apertava fundo para tirar o carnegão. Sabe quando você está com aquele furúnculo, que o médico disse, não, tem que tirar o carnegão, espreme isso, só falta morrer de dor. Mas tem que espremer, tem que tirar. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí você diz assim, pastor Carlos Magno, eu creio nisso, pastor. Eu evangelizo isso, eu ensino isso, mas quando eu mostro às pessoas lá fora, isso aqui na Bíblia, pastor, tem pessoas que ficam iradas, tem pessoas que ficam com ódio, tem pessoas que se tornam até minhas inimigas, deixam de falar comigo, pastor. Meu irmão, e você está estranhando isso? Olha, foi essa mesma reação que muitos que se diziam discípulos de Jesus tiveram quando ouviram dos lábios dele essa verdade aqui. Leia o versículo 66, versículo 66. Olha o que diz aqui João. À vista disso, à vista dessa verdade, à vista desse ensinamento, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você vê? É assim? Quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Quer dizer que eu sou robô? Não está se falando de robô. Não está se falando da NASA. Está se falando de um Deus que tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Está se falando de um Deus que ama de tal forma o seu povo, que mesmo o seu povo, tendo sido morto pelo pecado de Adão, no tempo dele ele vem de lá e ele dá vida outra vez. Um Deus que tem o controle absoluto de nossas vidas, né? Aqui, ó. Muitos, não foram poucos, o abandonaram. Muitos. Venha, por favor, em Mateus capítulo 27, versículo 15 em diante. Olha só o que tem aqui. Jesus estava preso, né? Foi levado diante de Pilatos. E está lá diante de Pilatos, a multidão lá diante de Pilatos, todos os líderes religiosos lá diante do governador Pilatos. Aí diz assim, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, conforme o povo decidisse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, ladrão, assassino, um homem da pior espécie que podia haver, estava lá preso. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos perguntou, escuta, é a Páscoa, é uma tradição toda a Páscoa eu soltar alguém, eu solto um dos presos, mas vocês é que decidem, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Aqui, ó. Quem vocês querem? Porque sabia que por inveja o tinham. Olha, até Pilatos sabia que o motivo deles terem levado Jesus e o entregue preso era inveja. Os sumos sacerdotes, quando ouviam os ensinamentos de Jesus,
dizia: meu Deus, eu não conheço isso, esse homem vai tomar conta de tudo, esse homem vai ser ouvido por todo o povo. Nós não conhecemos. Você sabia que a maioria dos pastores odeiam essa igreja, me detestam por inveja? Por inveja. É a pura inveja. Ao invés de serem humildes como eu fui um dia, porque um dia eu era ignorante total da Bíblia, irmãos. Eu não conhecia esta verdade aqui. Mas quando Deus falou ao meu coração, eu fui humilde para dizer: Senhor, eu quero apagar tudo que me ensinaram até hoje. Eu quero começar do zero. Eu quero que o teu Espírito me guie a toda a verdade. Tem me guiado a toda a verdade, né? Então, por inveja. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, olha aí a turma que estava lá à frente, os principais sacerdotes, os líderes de ministérios, sabe? Vamos lá, se fosse hoje, estaria lá Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, né? Marcos Feliciano, estariam lá. Porque esses são os considerados os sumos sacerdotes de hoje. Você fala desses homens, olha, a igreja aí fora só falta vir abaixo. Porque os consideram os suprassumos da religião. Não são, né? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Persuadir o povo: olha, não vai nessa onda, esse Jesus não presta, ele não é o Salvador não, ele não é o Messias, ele é um impostor, isso que ele prega está errado, isso é do diabo, esse homem é um endemoniado. Como é fácil manipular o povo que não tem conhecimento da verdade. Eu já fui manipulado na minha boa fé, tão manipulado que eu passei anos da minha vida sem visitar meu pai e minha mãe. Como eu me arrependo disso. Quantos anos eu perdi de conviver com meu pai, conviver com minha mãe. Meu pai faleceu, mas puxa vida, eu passei mais de 10 anos sem conviver com eles. Porque na maldita seita universal, quando você comenta que o teu pai é contra, que a tua mãe é contra, e eu inocentemente em reunião dizia: olha, quando eu vou na casa do meu pai diz assim. Eu contava isso. Mas você é um homem tão inteligente, você estudou, você não é um ignorante. Como é que você não enxerga que isso aí é uma seita? Como é que você não enxerga que isso aí é do diabo? E meu pai não era um homem cristão, mas enxergava. Quer dizer que o fanatismo religioso cega. Você vê como Paulo era cego? Paulo era um dos principais dos fariseus, completamente cego. Foi o maior perseguidor da igreja. Sabe o que o líder da Universal disse? O Edir Macedo: não vá mais na casa de seu pai e na sua mãe não. Porque está escrito: não pode haver comunhão da luz com as trevas. Tua família está em treva, não bote mais os pés lá. E eu obedeci cegamente. Não é o próprio diabo falando isso? Quantas vezes eu morava em Recife, meu pai e minha mãe moravam no Rio, eu saía de Recife para ir participar de reunião de seita, e não ia na casa do meu pai nem da minha mãe. E até mentia. Uma vez, uma cunhada minha me viu no Rio, viu passar de automóvel, aí disse: olha, Carlinhos está aqui. Aí minha mãe ligou para mim, eu lá no Rio. Você está no Rio? Eu digo: não. Mas fulano te viu. Não, ela viu um fantasma. Eu estou em Recife. E eu estava no Rio. Porque eu não tinha coragem de dizer para minha mãe: estou aqui, mas não vou aí. Está vendo? Está aqui, ó. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E toda a multidão unânime respondeu: Barrabás.
preferiram um bandido, preferiram um assaltante, preferiram um assassino, ao invés do Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a glória. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E o que é que eu faço com ele? O que é que vocês querem que eu faça com esse homem? Sabe o que é que eles disseram? Seja crucificado, que ele morra pregado numa cruz. Foi o que todos responderam, está aqui. Pilatos ainda perguntou assim: que mal ele fez? Por que vocês têm tanto ódio dele? Por que vocês querem que ele morra na cruz? Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Olha, meu irmão, nos dias de hoje, quando alguém rejeita o evangelho da graça de Deus, esse evangelho que Jesus ressuscitado revelou a Paulo, esse evangelho que eu prego hoje, que essa igreja prega, está fazendo a mesma coisa que esse povo aqui fez. Exatamente a mesma coisa. Só que hoje a escolha não é entre Jesus e Barrabás. A escolha hoje é entre Jesus e uma denominação, entre Jesus e o falso evangelho. É essa escolha que é posta diante do povo hoje. Quantos que preferem a sua denominação? Quantos que preferem a amizade de um líder espiritual? O irmão João que está ali disse assim: pastor, eu vim fazer o seminário aqui na igreja. E como é que Deus faz, né? Ele, católico, apostólico, romano, macumbeiro. Se é macumbeiro, eu não sei. Se era macumbeiro, eu não sei. Mas que era católico, apostólico, romano, era. Como quase todos são também macumbeiros, né? Como eu era. Vinha passando nessa rua aqui, ó. Rua Princesa Isabel. Domingo de manhã. Foi domingo de manhã, irmão? Foi? À noite? Missionário católico, viu? Preparado para fazer a obra no catolicismo perverso. Vai passando aí, cheio de uca na cabeça, já tinha tomado umas e outras e mais alguma coisa, envolvido com mulher para cá, mulher para lá, vai passando. Aí escuta uma voz lá fora. E ele disse: vou parar para ver o que é que esse homem aí está pregando. Parou. Era o pastor Márcio que estava pregando. Aí ele entrou, sentou. Disse: pastor, quando eu me vi, estava assistindo o culto. E o pastor falou do seminário. Esse pastor Carlos, eu já saí daqui inscrito para fazer o seminário teológico da graça de Deus. Fiz o seminário inteiro, com seriedade. Aí ele disse assim: eu trouxe uma vizinha minha para fazer o seminário. Falei para ela e ela veio fazer. Também fez até o fim. Só que quando terminou, pastor, eu abracei esta verdade. Essa verdade tocou fundo no meu coração. Sabe? Eu creio nessas verdades sagradas. Passei a congregar aqui. Joguei para o alto catolicismo, joguei para o alto minhas crenças erradas. E abracei a verdade. Está ali, ó. Aí ele diz: mas essa moça que é minha vizinha acabou, recebeu o diploma e continuou como antes, envolvida lá com pentecostalismo, esse negócio aí de células, igreja em células. E ele disse que um dia chegou para ela e disse assim: minha irmã, o que você ouviu, o que você aprendeu, você crê que é a verdade? Creio. E como é que você vai continuar na mentira? Como é que você vai continuar num lugar que diz tudo o contrário do que você está dizendo que é a verdade? Ela disse: não, sabe por que é, irmão? É porque eu não posso contrariar o meu pastor. Ele confiou tanto em mim. Eu sou líder de uma das células. Eu tenho algumas células aqui perto que eu tomo conta. Eu não posso contrariar o meu pastor. Quer dizer, pode contrariar Deus, né? Mas não pode contrariar o homem. O irmão me disse aqui no dia de sábado, eu acho: esse pastor,
quando já estava no finalzinho do seminário aqui, ela vinha comigo, voltava comigo, e ela dizia para mim assim: olha, eu gasto R$150 por semana para manter as minhas células. As células, grupos de pessoas, né? Que eles ensinam. Porque eu preparo o lanche, eu preparo uma merenda para tu. Olha, eu gasto 150 por semana. Porque 600 por mês, né? Ele disse: pastor, um dia no seminário nós fomos dar oferta para ajudar a igreja, pagar luz, pagar água. Pastor, ela tirou, ele estava de lado, viu, uma moeda de 10 centavos e colocou dentro do envelope. E ele disse: pastor, que escárnio, que desprezo para com as coisas de Deus. Está aqui, ó. Na verdade, meus irmãos, quando se rejeita este evangelho aqui, as pessoas estão dizendo: fora com ele, crucifica-o. E vou dizer mais a você: quando uma igreja, ou quando uma pessoa individualmente rejeita esse evangelho da graça de Deus, olha, ela se abre para todo tipo de engano que possa existir nesse mundo. A igreja, ela jamais será o sal da terra e a luz do mundo, se ela não recuperar esse amor ardente pela verdade, se ela não tiver uma profunda aversão pelas coisas do diabo, pela mentira. A igreja não tem tido um amor ardente pela verdade. A maioria das denominações são verdadeiros clubes religiosos. As pessoas vão como se fosse um encontro social. Vai encontrar com fulano, com Beltrano, aquele grupinho de amigos. Não, a igreja, ela só é sal da terra e luz do mundo quando ela tem um amor ardente pela verdade, quando ela tem uma profunda aversão pela mentira. Aliás, olha o que Paulo falou aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 9 em diante. Olha o que ele falou para a igreja. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Você está vendo? Se você diz para uma pessoa hoje assim lá fora: olha, a minha oração em teu favor é essa aqui, ó, que o teu amor aumente mais e mais pelo pleno conhecimento de Deus, por toda a percepção, para você ter uma percepção perfeita do que é de Deus, do que é do diabo, do que é certo, do que é errado, do que é luz, do que é treva, do que é verdade, do que é mentira. A pessoa diz: não quero saber isso não. Agora você disser: eu vou orar para o demônio sair da tua vida, bota a mão na cabeça, pastor, bota a mão, manda mesmo, manda sair. Não, ou não é assim? Ou estou falando alguma, ou estou exagerando? Quer dizer que nós não podemos, Paulo está dizendo aqui, aceitar, meus irmãos, tudo que nos apresenta aí como sendo de Deus. Primeiro nós temos que testar, para ver se aquilo que estão falando, aquilo que estão ensinando, aquilo que estão ensinando no rádio, na televisão ou num livro, está em linha com a palavra de Deus ou não. Deixa eu ver se isso está em linha. Deixa eu ver se isso está de acordo ou não com a palavra. Até um hino que se canta nessa igreja aqui, olha, a gente examina para ver se está em linha com a palavra ou não. Se não estiver em linha com a Bíblia, em linha com a verdade, temos que rejeitar drasticamente e alertar os outros, e abrir a boca, botar a boca no trombone. Então, uma pessoa que tem um pleno conhecimento e toda a percepção, ela vai saber distinguir claramente o que é a verdade, o que é a mentira. Agora deixa eu fazer um alerta muito importante. Tem gente que acha que a maneira dela identificar aquilo que é falso é ela se aprofundar no estudo daquilo que é falso. Então tem gente que acha que para refutar, por exemplo, o espiritismo, ela tem que mergulhar
no estudo da doutrina espírita. Não, eu vou comprar o Evangelho segundo Allan Kardec. Olha, eu estou cheio de livro espírita. Eu quero conhecer profundamente para eu poder combater. Não, pelo amor de Deus, irmão. Não é dessa maneira aqui. Tem gente hoje no mundo que estuda mais sobre as seitas que existem aí nessa terra do que estuda a palavra de Deus. Isso é um erro. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter um pleno conhecimento da palavra de Deus. Não é para a pessoa se tornar um especialista em heresias, não é para ela se tornar um especialista em espiritismo, não. É para ela se tornar um especialista em Deus, um especialista na verdade da Bíblia. A Polícia Federal, ela não aprende a identificar dinheiro falso estudando dinheiro falso. Não se pega um monte de dinheiro falso e dá lá para eles ficarem estudando. Estuda aí, analisa aí como é que é. Não. Eles estudam as notas verdadeiras, as notas legítimas, até que eles se tornam peritos no dinheiro verdadeiro. Quando uma nota falsa cai na mão, o cara olha, é falso. Por quê? Porque a verdadeira é assim, ó, essa aqui não tem. Ele não fica estudando as notas falsas. Eles estudam exaustivamente a nota verdadeira. Então você, na vida espiritual, tem que se tornar um perito na verdade, para você identificar a mentira. Você tem que se tornar um perito na palavra de Deus, para você identificar o erro. Então, não perca tempo estudando heresias. Estude a verdade. Apegue-se à palavra fiel, como Paulo disse. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O Espírito Santo não está dizendo, importa que os homens nos considerem especialista em espiritismo, especialista em seita, não. Especialista nos mistérios revelados de Deus. Paulo disse à igreja assim: ouvi todas as coisas, retende o que é bom. Por que Paulo fez esse alerta à igreja? Para a igreja julgar todas as coisas, reter aquilo que é bom e se abster de toda forma de mal. Por que Paulo fez esse alerta? Sabe por quê? Porque os irmãos da igreja de Tessalônica, eles, naquela época, tudo que diziam para ele, em nome de Jesus, ele recebia como sendo verdadeiro, como sendo de Deus. Aí Paulo disse, não é assim. Eles não examinavam todas as coisas à luz da Bíblia. Olha, acontece a mesma coisa hoje. Vem um de lá e diz assim, tem que fazer uma corrente de 12 semanas em nome de Jesus. Já se aceita isso como se fosse uma coisa de Deus. Olha como está aí uma verdadeira epidemia, essa coisa de corrente. Começou com uma seitazinha só. Depois passou para outra, depois para outra. Hoje já tem seitas enormes. Até as chamadas igrejas históricas aderiram a isso. Quantas que estão fazendo a mesma coisa? Vem um outro de lá. Eu vou distribuir sexta-feira à noite uma rosa ungida para tirar o capeta da tua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, então é bom, vou lá pegar. O outro diz, nós vamos fazer domingo um culto para quebrar maldições em nome de Jesus. Em nome de Jesus, então é de Deus, vou lá. Que quebrar maldições? E Jesus não quebrou todas as maldições? Quer dizer que Jesus deu viagem perdida? Não, ele não deu viagem perdida. Ele disse, está consumado. Esse eu consumei todas as coisas. Na cruz, meu irmão, ele quebrou todas as maldições. Na cruz ele destruiu o diabo. Na cruz ele colocou os demônios em algemas eternas. Na cruz ele tornou o teu espírito aperfeiçoado para sempre. Essa é a verdade da Bíblia. O outro vem de lá, tem que desafiar Deus com 10 mil reais. Aí você prova a sua fé. Gente, olha, o Evangelho da Graça, ele obriga você a usar isso aqui, ó.
o cérebro, raciocinar. Onde está na Bíblia essas coisas? Onde está aqui na Bíblia? Me diga. Onde estão na Bíblia essas coisas que eu acabei de falar aqui? Onde está aqui na Bíblia Deus mandando fazer corrente? Onde está na Bíblia Deus mandando fazer procissão? Onde está na Bíblia Deus mandando acender vela para santo? Onde está na Bíblia Deus mandando fazer romaria? Onde está na Bíblia Deus mandando fazer fogueira santa? Onde está na Bíblia Deus mandando fazer um culto para quebrar maldições? Em lugar nenhum. Mas essas coisas estão estabelecidas aí fora na vida de milhões e milhões e milhões de pessoas. Olha só, para a gente ir para o finalzinho da mensagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Isso aqui é tremendo. Porque Paulo disse assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Quer dizer que Paulo está dizendo aqui à igreja que aquilo que está escrito na palavra de Deus é a nossa única e exclusiva regra de fé. Não há lugar para outras. Paulo está dizendo: olha, não confie em palavras falsas. Não confie em cartas que estão mandando para vocês como se fossem escritas por mim. Já havia isso no tempo de Paulo. Ele disse: olha, apenas aquilo que vocês ouviram diretamente da nossa boca, da boca de Paulo, da boca de Tito, da boca de Timóteo, da boca de Barnabé, que eram os que pregavam o evangelho da graça de Deus. E Paulo disse: ou então aquilo que vocês leram nas minhas epístolas é que devem ser consideradas como a verdade sagrada. Não aceite nada que esteja fora disso aqui. Por isso que eu tenho dito, o evangelho da graça de Deus, que está nas 14 epístolas de Paulo, é o filtro de toda a Bíblia. Falou alguma coisa, passa pelo filtro, vamos ver se é verdadeiro, se é falso. Pastor, mas é assim? É. Aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, Paulo disse à igreja dos Gálatas, uma igreja que foi muito assediada pelos falsos pastores da época, com falsos ensinamentos. Paulo tinha pregado a verdade para essa igreja. Quando ele virou as costas, lá veio a turma e disse: não é como Paulo está falando, não, predestinação é do diabo. Dizer que o homem não tem livre-arbítrio, isso é coisa do capeta. Dizer que é por graça e fé é mentira. Tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que arrebentar o joelho no chão, tem que dar 10 mil reais. Aí Paulo escreve para eles e diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existe outro? Ele explica aqui, o versículo 7. O qual não é outro. Paulo diz: não é que exista outro, é que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles estão aí querendo perverter o evangelho de Cristo. Você liga a televisão, está lá a turma pervertendo. Você liga um rádio, eles estão pervertendo. Você pega a literatura dessa gente, eles estão pervertendo a verdade de Cristo. Aí Paulo é muito duro agora. No versículo 8 ele diz: mas, ainda que nós mesmos, ele, Barnabé, Tito, Timóteo, ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Paulo foi aos extremos. Paulo disse: olha, se vier um anjo descendo do céu e pregar um evangelho que vá além desse que eu tenho pregado a vocês, seja anátema, seja considerado do diabo, não é de Deus. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam
pela pregação dele, seja anátema, seja considerado destinado à perdição, que é o sentido dessa palavra anátema. Quer dizer que não há novas revelações. A verdade completa de Deus foi revelada a Paulo. Porque às vezes você ouve assim, não, nós fazemos corrente porque eu estava orando e Deus me deu uma revelação. Faz corrente, mentiroso do diabo. Não, porque Deus me deu uma revelação. Deus mandou fazer culto para quebrar maldições. Não, Deus me deu uma revelação. Ainda diz, mas Deus me deu uma unção. Que quando eu ponho a mão assim, a turma cai pelo poder de Deus. Já viu isso? Esse negócio de cair pelo poder de Deus? Você já viu isso aqui na Bíblia? Você já viu alguma vez Paulo estendendo a mão, tirando o paletó, jogando o paletó assim na plateia e todo mundo caindo no chão? Querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje Paulo dizia, já perverteram o evangelho de Cristo. Viu? E eu quero terminar em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Paulo disse, olha, a ordem que Deus mandou é que se aparte de todo irmão que ande desordenadamente e não de acordo com a tradição que receberam da gente. Olha, o irmão ali vive metido com corrente, se aparta dele. Olha, vive metido com sal grosso, vive metido com enxofre, vive metido com cair pelo poder de Deus. Paulo, se aparta. Não é essa a tradição que vocês receberam? Não foi esse o ensinamento que vocês receberam? Se aparte deles. No versículo 14, ele diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Caso alguém não preste obediência, Paulo disse, aos ensinamentos que Deus mandou através de mim, nota bem quem é essa pessoa, se afasta dele, para que ele fique envergonhado, para que ele se sinta um peixe fora d'água e saia fora. Então qual é a ordem? Retém o que é bom, retém aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é correto, aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro. Posso, retenha. Mas infelizmente, irmãos amados, o que nós temos visto hoje na igreja é tudo contrário disso aqui. Hoje na igreja de Jesus Cristo aí fora, qualquer coisa que der certo, não precisa estar certo. Essa frase não é minha. Essa frase é do pastor Caio Fábio. Eu li em algum lugar e Deus me deu para trazer para a igreja. Hoje, Caio Fábio disse, qualquer coisa que dê certo, não precisa estar certo. Se der certo para reunir multidões, se der certo para gerar poder, se der certo para a pessoa ficar rica, arranjar dinheiro, ter influência na sociedade, logo é absorvido pela igreja como sendo uma coisa de Deus. Deu certo, não precisa ser certo. Não, mas está dando certo. Olha, o cara está ali, rapaz, na esquina, gritando que o diabo está solto. A Bíblia diz que está amarrado. Mas olha como vai gente para lá. Ai, também vou gritar que está solto. Olha, o cara está ali, distribuindo o xixi ungido do missionário. Diz que quando o missionário faz xixi e distribui ungido, cura todas as doenças. Mas não pode, isso é uma barbaridade. Vai ver lá como é que está lotada a igreja. Olha, multidão no meio da rua. É mesmo, é? Olha, vai ver como é que está o ministério dele, rico, ó. Dinheiro que não acaba. Ah, é?
vou começar a distribuir o xixi ungido do missionário. Bando de canalhas espirituais. O que tem se feito com a igreja? O que tem se feito com o povo de Deus? Não é assim, irmãos. Cuidado. Só retenha aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico. Se alguém se dizendo irmão for avarento, foi isso, aquilo, nem com ele comais. Como Deus bate nessa tecla. Olha Paulo, se algum irmão, se alguém se dizendo crente, não está andando de acordo com a nossa palavra, não está vivendo a vida espiritual de acordo com a verdade, não te associes com ele. Não te associe, não ande no mesmo barco. Eu já disse aqui uma vez, eu repito, eu não subo no mesmo altar que essa gente sobe. Eu já vieram aqui me fazer convites, iam fazer um grande evento, não sei quem era que estava, não lembro mais quem estava promovendo. Pastor, viemos convidar o senhor para ser um dos preletores. Eles gostam dessa palavra preletores, né, rapaz? Parece uma coisa chique, né? Olha, pastor, vai ter umas 30 mil pessoas. E eu perguntei assim, e escolheram a mim para pregar? Não. O senhor vai ser um dos pregadores. E quem são os outros? É bispo fulano da Internacional da Graça, é o bispo cicrano da Universal, é o capeta não sei da onde. Eu digo, eu subi com essa gente? No mesmo altar? Nunca! Aqui, ó. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, não vos associeis com ele. Porque se eu subo, a pessoa que está ouvindo diz, ó, ouviu o pastor Carlos, ouviu o outro lá, é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. Não é assim que a sociedade diz? Como é que a sociedade lá fora? Ah, não, é tudo a mesma coisa. É tudo um bando de ladrão, é tudo um bando de salafrário, é tudo um bando de desonesto. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo farinha do mesmo saco. Eu não me associo com essa gente, viu? Mas não me associo mesmo. Pode ficar com raiva, pode ficar zangado, pode virar a cara, pode me chamar do que quiser chamar. Eu vou pela palavra de Deus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, para a glória do Deus bendito, para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia.